Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Com a gente no estúdio, ele, Denilson de Oliveira Araújo, o nosso Denilson Show. Vem cá, eu quero saber se você vai falar da surra que o Inter tomou, se você vai falar da Copa América. Sai falando, porque eu só aprendo, vou tomar nota aqui no meu caderninho. Vai falando, Denilson, prazer te ouvir. Uma ótima tarde, ouvintes da Band News FM, Eduardo Oineg. A gente não tinha trabalhado juntos ainda, você estava de férias, aproveitando merecidamente. É um prazer estar trabalhando com você, o Pablo a gente já teve a semana toda, Denilson. A Ellen também. A Débora agora está aproveitando as férias, né? Também. Nos próximos 20 dias. Merecidas. O Internacional. Que time que você torce, Eduardo? Eu sou São Paulino. No São Paulino, então aliás, o São Paulo perdeu pro Inter de 5-1 em janeiro. Aí o Inter toma agora do Fortaleza, né? Foi em janeiro. Foi em janeiro. Esquece isso, foi em janeiro. Foi no ano passado. Foi o ano passado. Tá inclusive, certo, hoje no Jogo Aberto, eu falei com a Renata. Não, a Renata falou a mesma coisa. Mas vocês também perderam pro Internacional. Aí eu falei pra ela, foi o ano passado. Ela falou, ano passado não. Foi em janeiro. Eu falei, é verdade, a temporada. Mas foi bem divertido hoje o programa. Eu sou São Paulino. São Paulino, bom, a gente tá vivendo um bom momento, né? Apesar da derrota aí por 4 de julho, que foi um vexame, mas essa semana tem mais uma vez, acho que na terça-feira, a Copa do Brasil, o jogo de volta. São Paulo provavelmente com um time, eu acho que mais encorpado, né? Porque lá a gente jogou, lá no Piauí, time totalmente reserva e a bola parada foi um terror pros São Paulinos. Inclusive agora também nessa rodada de Campeonato Brasileiro, São Paulo mais uma vez toma um gol de bola parada. Logo depois toma uma saída de bola ali complicada. Lembrou ali a saída de bola de Fernando Diniz, que também era um pavor do torcedor. Mas enfim, o São Paulo acho que consegue na Copa do Brasil avançar, jogando no Morumbi. E esse jogo que você citou do Internacional, fora toda a brincadeira que faz parte do meu cotidiano e até do meu jeito de ser, obviamente deixa uma sequela, deixa um problema dentro do vestiário. São 3 meses de trabalho do Miguel Ángel Ramírez no Internacional, com uma proposta de jogo diferente do que vinha sendo com o Abel, que foi aquela reta final de Campeonato Brasileiro, depois da saída do Kudê, que é um treinador que chegou e viveu desde do começo o que é o Internacional, do que é o futebol no Sul. E quando o Ramírez se apresentou e depois de alguns jogos, eu até comentei com a Renata no programa, ali nos bastidores, de que eu tava com a sensação, Hélio, ouvintes, enfim, Pablo, de que ele não tava se ligando ou entendendo o que é o futebol brasileiro e o que é o Internacional em si. O Internacional vinha de um final de temporada, se a gente pode dizer assim, que é o Campeonato Brasileiro, lutando nas cabeças ali, até o finalzinho, quando perdeu lá pro Corinthians no Beira-Rio. E o Flamengo venceu o São Paulo, se eu não me engano, foi essa a sequência. Ele não percebeu que o Internacional não é só jogar bonito. Você precisa ter uma entrega, você precisa ter uma disciplina tática. E ele chegou tentando mudar algumas coisas. Por exemplo, você não pode jamais, por mais que o Edenilson esteja no momento, de repente, é só um achismo da minha parte, tá? Não tô lá no dia a dia. Mas você não pode deixar o principal jogador do Internacional fora de um jogo. Coloca ele pra jogar, cansou, tira o Edenilson. Mas ele precisa estar em campo. Ele é um jogador hoje fundamental. Tyson, pode ser que chegou agora, estreou, fisicamente não esteja no nível ideal, mas também dá pra jogar 45. Dá pra jogar 60 minutos. Então esse tipo de erros do Ramírez tem pesado muito na decisão. Fora o desempenho do Internacional. Nos últimos 6 jogos, só venceu uma partida. Então, uma cobrança muito grande. A gente citou aqui a Copa do Brasil do São Paulo. Internacional venceu o Vitória por 1-0. É um resultado extremamente delicado, por mais que jogue em casa. Agora, o jogo da volta é no Beira-Rio. Por mais que o jogo seja em casa, é um jogo extremamente delicado. Denilson, não dá pra gente não falar também da Copa América, a decisão dos jogadores de disputarem a Copa América aqui no Brasil, a Conmebol favorecendo os demais atletas para que possam ficar nos seus países, como a Argentina, por exemplo, que pode vir 24 horas antes do jogo. Decisão que te surpreendeu de alguma forma? Na verdade, não. Assim, eu até tinha falado aqui na semana passada
em relação a tudo isso que está acontecendo, desde o sim da CBF, dos governadores, enfim, especificamente presidente, em aceitar e sediar a Copa América, desde esse sim, se tornou ali uma bola de neve, vários problemas, manifestação interna dos jogadores, acho que a manifestação cabe a palavra, e também a insatisfação, melhor dizendo, dos jogadores. Uma coisa é certa, tá? E aí, por todos os anos que eu passei com seleção brasileira, jogando com seleção e disputando competições importantes, acho que eu sou credenciado a falar em relação a isso. O mais importante é porque eu vejo umas críticas acontecendo em relação ao posicionamento do Tite, ao fechamento dele com os jogadores. Isso é fundamental, pô. É fundamental que o treinador esteja fechado, comissão técnica no geral, esteja fechado com os jogadores com a seleção, com a comissão. No final, Pablo, Ellen, ouvintes, Eduardo, enfim, no final, a batata assa para esses caras, são para os jogadores que são os protagonistas. E o sucesso levam esses caras também. Não vai levar o presidente, não vai levar o Caboclo, não vai levar o Mourão, ninguém. Esses caras só aparecem quando a batata tá assando. Quando a situação tá ruim, eles botam a cara. Quando a situação tá boa... Então, assim, eu acho muito legal que hoje o Tite tenha esse fechamento com a seleção brasileira. Lembrando que não tem mais Copa das Confederações, que é um torneio prévio à Copa do Mundo. Não vai ter. Então, o maior período deles estarem juntos é agora na Copa América. Eu não tinha dúvida, respondendo a tua pergunta, Pablo, que iria acontecer, enfim, a Copa América sim, mas que os jogadores iriam jogar. Eu acho que pode ser ter uma manifestação, sei lá, com alguma frase, alguma faixa, com frase, alguma camisa, alguma coisa, de repente pode acontecer. Mas o fato deles não... Nunca passou pela minha cabeça que eles não iriam entrar em campo e disputar a Copa América. Agora, tira uma dúvida pra mim, a postura em função do que você falou, a postura do técnico em relação ao time. Quando o técnico tenta se comportar de um jeito que parece desejar mostrar pros outros que ele enquadra o time se posiciona de um jeito em relação a ele. Se ele tenta mostrar que ele protege, que ele está com o time, ele gera uma outra energia naquele time. Como é que são essas duas posturas? Porque a gente tem o técnico que quer deixar claro, eu que mando, eu é que sou o bacanão, eu que enquadro, e também, muitas vezes, a insubordinação dos jogadores que precisam de um enquadramento e tal. Mas essa postura, essa relação técnico-jogadores, eu mando ou somos uma organização em que eu comando, mas não mando, como é que funciona isso na tua cabeça? Na minha cabeça, Eduardo, funciona da seguinte forma. Eu tive uma experiência com o Felipão, eu vou especificar, porque a gente está falando de uma seleção brasileira, além de todo o sentimento que eu tinha e tenho pela seleção, o Felipão ele tinha muito isso de trazer, tanto é que a famosa família Felipão, porque ele tinha um relacionamento muito transparente com os jogadores. Tanto é que na primeira convocação, ele tinha dito que aquela primeira convocação seriam os jogadores que iriam até a Copa do Mundo. Salvo ali alguma lesão, algum problema que acabou acontecendo com o Emerson Volante, acabou machucando o ombro, acabou ficando fora no treino, e aí o Ricardinho acabou indo. Mas sempre houve um relacionamento comissão-jogadores de extrema transparência, isso é muito legal. Sensação, mais uma vez falando, que a gente não tá no dia a dia, e a gente vê essa situação de 2002, era um outro momento onde a imprensa ficava ali do lado do campo, a imprensa ficava no saguão do hotel, relacionamento com os jogadores era diferente. Hoje há esse distanciamento de jornalistas com os jogadores. Eu tenho a sensação de que o Tite ele é assim dentro do vestiário, de ter essa transparência, de ter esse diálogo com os jogadores, e os jogadores entenderam muito bem isso. Eu falo, lá num passado muito distante, eu tinha dito que a gente tinha uma oportunidade, porque às vezes a gente acaba esquecendo, e eu também me coloco nesse bolo, da gente às vezes elogia muito, e naquele momento a gente elogiava muito a seleção da Alemanha, o Joachim Löw, que estava durante muito tempo na seleção, e aí o Tite assumiu, eu falei, a gente tem uma oportunidade agora de ter um cara durante um bom tempo na seleção brasileira. Isso tem acontecido. Já disputou uma Copa do Mundo, está próximo a disputar uma segunda. Eu acho que isso é muito raro nos últimos anos, de um treinador disputar uma Copa do Mundo e jogar uma outra Copa do Mundo com o mesmo treinador. Normalmente, 1 ano, 2 anos, você tira o treinador e coloca outro. A história diz isso. Então, o Tite está tendo essa possibilidade
ser treinador em 2 Copas do Mundo consecutivas. Isso é algo extremamente positivo. Por isso que eu acho, Oineg, que esse relacionamento Tite, especificamente, não vou nem falar de comissão, mas normalmente o comportamento de comissão técnica é muito parecido com o que o treinador quer, com o que ele age com o comportamento dos jogadores. Então, esse relacionamento Tite e os jogadores, e principalmente, aí a gente não pode deixar de citar, dos principais jogadores, que existe, obviamente, isso, né? Na minha época, a gente tinha ali Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, a gente tinha ali medalhões que, além de bons profissionais, seres humanos espetaculares. E eu tenho essa sensação que Thiago Silva, Alisson, Neymar, Casemiro, né? Às vezes eu falo o Neymar aqui, as pessoas, mas o Neymar é um moleque e tal. Pra mim não é mais moleque. Neymar tá beirando aí os 30 anos se já não tiver 30 anos. Então não é mais o menino Neymar. Ele tem as responsabilidades dele. Vamos falar especificamente da qualidade técnica que ele tem. Ele é um jogador importante. Denilson, ele tem que ser mimado? Não tem que ser mimado. Óbvio que não tem que ser mimado. Então eu acho que ele não é mimado. Como eu escuto da imprensa, o Neymar é mimado, o Neymar manda na seleção. Eu acho que ele não manda na seleção. Eu acho que ele obedece bem às decisões da comissão técnica. Mais alguma? Desculpa, hein? Tô falando. A dona Ellen que comanda o relógio aqui. Tô falando muito. Não, na verdade, eu não tinha pergunta, tem uma afirmação, porque teve um ouvinte que mandou o seguinte, você tava falando aqui sobre o Internacional, e aí o ouvinte mandou assim: e Renato Gaúcho no Internacional, quem sabe? Eu vou dizer pra ele, bem capaz, guri, o que tu tá pensando, né? Esquece. Bem capaz. Deixa a Renata Fã saber aqui. Eu acho que isso não ia... Não precisa dizer isso não vai acontecer. Nunca, nem pensar. Acho que jamais. Você imagina o que você faz com a torcida do Grêmio no negócio desse? Não, isso não aconteceria. Jamais. Bom, Valeu, nosso Denilson Show. Olha, amanhã a gente vai estar junto, é isso? É isso. Sim. É isso, amanhã nesse mesmo bate horário. Não, pelo amor de Deus. Amanhã, eu vou continuar aqui e o Denilson vai estar aqui amanhã pra conversar com a gente. Ele perguntou se amanhã você ia estar aqui. Tô até sexta. Tá. De segunda a sexta. Segunda a sexta a gente vai estar junto, como eu, de segunda a sexta. Eu tirei essas 2 semanas só pra você não espalhar fake news. Eu fui cuidar do meu joelho, tá? Então tudo bem, você pode falar ele tá escalado, eu você sabia, tirei, não? mas eu tava escalado e aí, pra não participar da Copa América, eu tive que operar o joelho. Então fiquei 2 semanas de molho, aí tô voltando hoje já na bike, já tô todo animado e estamos aqui juntos. Eu tô me dedicando. Eu tô me dedicando pra ganhar uma vaga de titular no time. Você é um joga pouco, titular. Joga pouco. Valeu, Denilson. Então amanhã a gente tá junto nesse mesmo horário. Eu não sei dizer o que é esse mesmo horário, porque a Ellen comandando, eu confio. Agora o Pablo, quando ele tá nas carrapetas, aí atrasa 1 minuto aqui, 1 minuto ali, mas você já tá na casa. Valeu, Denilson. Obrigadão. Um beijão pra você. Abraços.